Para minha surpresa, e acredito que é para a surpresa de muitos que começam a fazer isso com frequência, a gente começa a perceber que as pessoas em situação de rua querem contar a história delas, né? Muitas vezes elas são vistas ali, não são enxergadas, porque a gente passa por elas de uma maneira corrida, mas ninguém para conversar, né? Quem disse que pedir dinheiro não é uma forma de pedir atenção? Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Habitability, um podcast e videocast da MRV & Co, que conecta tecnologia, inovação, cidade, sustentabilidade e outros tantos assuntos com o nosso dia a dia. Em especial, eu sempre costumo dizer aqui que muitos dos temas que a gente trata aqui parecem tão distantes, mas estão muito próximos do nosso dia a dia. O papo de hoje passa muito nesse lugar. A gente vai falar sobre direito à moradia e população e situação de rua. A gente vai falar sobre um projeto específico, mas entender o quanto que às vezes a gente acha que esse assunto aqui está longe do nosso dia a dia, mas ele está muito presente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o Soler, fundador da SP Invisível. Falei certinho, Soler? Isso mesmo, Soler, cacete. Soler, fundador da SP Invisível. Querido, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo tempo e, sobretudo, para trazer um pouco de como que é esse projeto, como que ele funciona, mas mais do que isso, como que é atuar em relação a um tema, como eu disse, né, que parece muito distante, mas está muito próximo. Sim, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo contribuir com a audiência do Habitability e também ter esse papo aqui super generoso com você. Muito obrigado. Antes de falar do SP Invisível, fala sobre você um pouquinho, assim, dá uma ideia da tua trajetória até aqui. Você tem quantos anos? Eu tenho 31 anos. 31 anos. Eu sou formado em cinema na FAAP e eu, enfim, sempre tive uma relação muito forte com imagem, com audiovisual. Eu sempre me conectei muito muito mais com imagens do que com textos, né? Acho que essa é uma das minhas características, assim. Eu, na minha infância, fui diagnosticado com dislexia, então a minha dificuldade de ler e escrever sempre foi muito grande. E nesse momento eu comecei a procurar formas de me relacionar com o mundo, com as pessoas e de aprender, de consumir conteúdos e aprender, absorver informação, né? Acho que hoje a gente tem mais oportunidades de como fazer isso, mas há pouco tempo atrás já era um pouco mais difícil. Então, o André é uma pessoa muito curiosa, que busca estar sempre aprendendo. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. E acho que esse foi um dos lugares que me levou a conhecer mais até dessa causa da população em situação de rua e me apaixonar por ela. É interessante você falar a tua atuação no cinema, porque é um dos ecossistemas, eu chamo de ecossistema, não gosto de usar muito segmento ou indústria, mas é um dos ecossistemas hoje que vive transformações muito interessantes, apesar de desafiadoras, né? Eu sempre olho muito para a tecnologia e eu sempre fico imaginando aqui aquele ponto de equilíbrio, inteligência artificial, o que é humano, o que não é, bastante interessante. E esse contexto que eu estou trazendo sobre o cinema, acho que vai nortear muito a nossa conversa. E aí, acho que dado esse contexto e dado um pouco da forma como a gente te conheceu um pouco mais, SP Invisível, assim, o que é e como que surge? A SP Invisível surge num tempo que eu trabalhei numa igreja, a Igreja Batista da Água Branca. E nessa igreja, um dos pastores propôs que os adolescentes, fotografassem tudo que era invisível na cidade de São Paulo. Nessa saída fotográfica, eu e mais vários adolescentes, inclusive eu estava andando na rua hoje, encontrei ele, estava indo correr hoje de manhã, encontrei ele nessa caminhada. É o Ed Renekiewicz? Ou... É um dos pastores que trabalhava lá, que é o Joab Santos. Mas o Ed Renekiewicz é dessa denominação. É o pastor principal da Igreja Batista da Água Branca, que é um grande mentor, uma grande inspiração para mim. E surgiu nesse momento, eu era funcionário da igreja, né, ali trabalhando na comunicação, no audiovisual. E nesse momento, esses jovens saíram, eu fazia parte desse grupo de jovens. Depois dessa saída fotográfica, observando um pouco essas imagens, eu junto com o Vinícius Lima, a gente observou que todos os adolescentes tinham tirado fotos de pessoas em situação de rua. Isso chamou muito a nossa atenção. E aí a gente decide, então, olhar mais para essas pessoas, falar, poxa, se tem uma foto aqui de alguém que a gente não consegue ver os olhos dessas pessoas, porque eram fotos de pessoas cobertas, enfim,
como que a gente pode conhecer mais delas, né? Tinha um recorte de localidades, por exemplo, ou eram todas na região em São Paulo, ou poderia variar? A gente focou... Como que era a nossa dinâmica, né, de saída? A gente, aos domingos, nossos pais iam para a igreja e a gente pegava o metrô da Barra Funda ali e a gente ia para o centro de São Paulo. Então, nosso território era o centro ali, os metrôs próximos da Barra Funda. Então, a gente fazia essa dinâmica de sair e voltar com 5 histórias. Esse que era nosso objetivo. E aí a gente começou a postar no Facebook e no Instagram uma história com uma foto por dia. Então, o nosso território era mais ou menos esse. Na Então, época, quantos anos você tinha? na época eu tinha 18, 19 anos. Eu tenho uma dúvida aqui, principalmente quando a gente fala em pessoas em situação de rua, que você falou das imagens, eu acho que me chama muita atenção. Às vezes, imagens que você não pode ver os olhos da pessoa, mas essa questão da história. Me conta um pouquinho como que foi, talvez, o desconforto ou o desafio que você tinha de como que eu vou acessar essa pessoa, a história dela? Assim, ou qual direito eu tenho de chegar e falar, olha, eu tenho aqui uma missão, né, de contar a tua história, de trazer a tua história. Me parece, eu como jornalista, eu também ficaria em vários dilemas aqui, né? Como que foi especificamente essa experiência? Foi, assim, inicialmente, muitas atitudes ingênuas, né? E de ousadia, de chegar ali sem pretensão e colocar mesmo a cara ali e falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é André, me apresentar e falar, pô, eu tenho uma ideia aqui, que a gente tá conversando com algumas pessoas em situação de rua e a gente quer saber mais as histórias dessas pessoas. Você quer participar? Eu queria conversar com você. Então era muito um campo de conversa, sabe? É muito uma troca. Eu sempre busquei tirar desse lugar de ser unilateral. Eu tô aqui para te entrevistar e você tá aqui para me responder, sabe? Eu deixo esse campo aberto para uma conversa mesmo, de me colocar nesse lugar de, poxa, o que você quer saber sobre mim? Eu tenho curiosidade sobre você. E para minha surpresa, e acredito que é para a surpresa de muitos que começam a fazer isso com frequência, a gente começa a perceber que as pessoas em situação de rua querem contar a história delas, né? Muitas vezes elas são vistas ali, não são enxergadas, porque a gente passa por elas de uma maneira corrida, mas ninguém para conversar, né? Quem disse que pedir dinheiro não é uma forma de pedir atenção? Porque é muito estranho alguém virar pra você e falar assim, me dá um minuto senta 10 minutos aqui pra conversar comigo. É mais fácil pedir 10 reais, né? É mais fácil uma pessoa dar 10 reais. E às vezes é até inconsciente, né? Às vezes não, muitas das vezes é inconsciente. Então, são esses aprendizados que a gente vai tendo, assim. E foi essa descoberta que realmente trouxe uma nova possibilidade. E começou a sanar uma curiosidade minha e de muitos da sociedade, porque hoje nas redes sociais a gente tem nossa rede total tem quase 1 milhão de pessoas acompanhando nosso trabalho. E as pessoas têm muita curiosidade. Poxa, como é que é a história desse cara? Pô, tem uma pessoa assim... Será que tem uma pessoa em situação de rua parecida comigo? Então, acho que surgem várias perguntas aí. Dessas histórias que vocês foram levando, assim, o que você consegue lembrar de algumas, mas mais do que as histórias em si, o quanto que essas histórias ajudaram a vocês a mudarem alguma coisa na vida de vocês, ou refletirem sobre algo? Como que foi esse exercício posterior? Sentar para falar com uma pessoa em situação de rua é uma aula de humildade. É você sair do seu lugar de dia a dia e falar assim, eu vou me sentar aqui, porque poderia ser eu. Então, o aprendizado que essa relação me trouxe é de ser alguém mais humilde ali. De falar, poxa, independente do que você faz, do título que você carrega, todos somos seres humanos. E eu posso aprender alguma coisa com você. Tem uma frase de um cientista americano que ele fala assim, everybody knows something you don't. Todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Então, esse princípio é o princípio que eu carrego para minha vida, assim. E conversar com alguém é isso, é olhar no olho dessa pessoa e ser curioso para saber o que você sabe que eu não sei, o que eu posso aprender com você. E acho que com esse olhar que foi se quebrando várias barreiras ali, essa proximidade de 2 mundos tão distantes, o meu de estar na faculdade, na FAAP, se encontrar com alguém que está em situação de rua.
Esse exemplo que você deu sobre todo mundo sabe alguma coisa que a gente não sabe, eu gosto muito de falar aqui sobre bolhas, né? E aí Uhum, mesmo num mundo cada vez mais digital, com muitas plataformas, a gente vive em muitas bolhas. Esses dias eu tava estudando um conceito que é a maldição do conhecimento, em que a gente acha às vezes, por exemplo, estamos falando de sustentabilidade. A gente acha que todo mundo está cansado, quem tá nesse meio, nossa, mas todo mundo já tá ouvindo muito sobre sustentabilidade, quando na verdade às vezes as pessoas nem, o que que é isso? O que que é sustentabilidade? uhum. Eu acho legal essa primeira reflexão porque ela vale para qualquer coisa, né? É para trabalho, para Sim. negócio, para vida, assim, a gente vive em muitas bolhas. Uhum. E essas bolhas elas precisam ser quebradas. Tá muito claro aqui o propósito inicial daquilo que seria SP Invisível. Como que foi? Como que começa a tomar corpo, o projeto depois de tudo isso que você me contou? Nessa jornada de crescimento da SP Invisível e minha como ser humano, o que foi me construindo nesse percurso foram as respostas das pessoas do que eu estava fazendo e como as pessoas encaravam isso. Então, todos os reconhecimentos acho que foram muito importantes para entender o meu próximo passo. E um dos reconhecimentos muito importantes nessa jornada foi um reconhecimento do Estado de São Paulo como uma das iniciativas mais relevantes do meio social para a cidade de São Paulo, que é o Prêmio 100 Dias de Direitos Humanos. Quem me entregou esse prêmio na época foi o Eduardo Suplicy. E essa mensagem, né, porque eu entendo esse prêmio dessa forma, ela trouxe mais dessa pergunta: o que mais eu posso fazer? Então, a SP Invisível foi tomando outros caminhos. A gente começou a desenvolver iniciativas que pudessem ajudar a população em situação de rua. Então, daí surge o Natal Invisível, o Inverno Invisível, agora o Verão Invisível, o Calor Invisível, na verdade. Essas iniciativas foram sendo formadas. O nosso banco de alimentos, que são iniciativas que a SP Invisível já faz há 8, 9 anos. Então, o Natal Invisível é uma ação que a gente propõe uma experiência de Natal para a população em situação de rua. A gente fecha uma rua no centro de São Paulo, agora são várias ruas que a gente fecha no centro de São Paulo, e a gente cria uma experiência de Natal, porque a gente entendeu que mais importante do que um prato de comida é também que essa pessoa tenha uma experiência ali de viver o Natal. Porque no final dessa festa, o que a gente escuta muito são as pessoas em situação de rua dizendo: esse Natal eu quero passar na minha casa, porque eu lembrei o que é o Natal. E o Natal é sobre família, é sobre estar junto. Então, essa foi uma das iniciativas que a gente desenvolveu. Só um parênteses aqui, quando eu falo a gente, a SP Invisível hoje tem um time de 10 pessoas que trabalha integralmente para fazer essas ações acontecerem. Esse time está focado em fazer com que todas as doações consigam ajudar o máximo possível a população em situação de rua. A atuação hoje é localizada em São Paulo? Localizada em São Especificamente em São Paulo. Paulo. A gente tem a SP Invisível em outras regiões, né? Então, tem Rio Invisível, Goiânia Invisível, Florianópolis. Quem tiver aí e não for de São Paulo, pode pesquisar que vai encontrar alguma iniciativa. E esses outros lugares foram criando formas deles de fazer o projeto acontecer lá também. Mas como eles gostaram muito dessa relação com a gente, da marca, de tudo isso, eles colocaram esse nome para eles também. A gente tem uma outra iniciativa que eu posso até comentar dela agora, que é a gente ficou pensando como que a gente poderia ajudar outros estados, né, com a causa da população em situação de rua. E a gente criou e tá em desenvolvimento, e acredito que esse ano a gente já consegue lançar isso, um hub de dados que a gente chama, né? Essa plataforma chama Dados Invisíveis. A gente reuniu todos os dados da população em situação de rua da cidade do Brasil, e a gente está criando uma plataforma onde você consegue visualizar esses dados na cidade que você está, no local que você está. São geodados, então através de um georreferenciamento você consegue entender qual a idade dessa pessoa, o gênero das pessoas que estão nessa região e assim vai. Eu não tenho não é um dado nominal aqui. É um Não. dado que eu consigo identificar um grupo. Isso. Uma região. Isso, é um dado quantitativo, né, desses lugares de São Paulo. A SP Invisível, paralelo a isso,
está desenvolvendo também os próprios dados, para que esse banco de dados possa ser alimentado não só pelas pesquisas desenvolvidas pelo governo, mas também pelo time da SP Invisível. Só uma dúvida aqui, é bem legal. Essa primeira parte de dados que você mencionou, ela não foi coletada por vocês. Ela já estava Isso. Qual banco é esse? Quem que faz essa captação? São dados comprados pelo governo. Então, cada cidade compra uma pesquisa, né? E essa pesquisa ela está disponível publicamente. A gente entrou em contato com esses órgãos de pesquisa, pediu autorização para poder exibir esses dados. Então, a gente vai trazer isso de uma forma mais acessível, como visualizar esses dados de uma forma comparativa, porque hoje esses dados eles existem, eles estão disponíveis, mas existe uma dificuldade em cruzar esses dados, em manipular. Então a gente quer facilitar isso para dar acesso desses dados para a população. Ótimo. E aí o outro perfil de dado que você estava falando, aí sim, SP Invisível. Isso. O que muda nesse perfil de dado aqui? Olha, tem algo que me instiga muito no desenvolvimento dessa ideia, que é o seguinte: nos Estados Unidos, os dados produzidos sobre a população em situação de rua, eles não são comprados de uma empresa de pesquisa. Eles são desenvolvidos pelas próprias instituições sociais. Então, o que acontece? As ONGs, elas sabem onde está a população em situação de rua, onde foi aquela pessoa frequenta, elas sabem onde tem aquela pessoa em situação de rua que está bem escondida. Eles estão pela cidade, eles estão todos os dias nas ruas. Então, o governo de Nova York paga essas ONGs para coletar esses dados de uma forma estruturada, organizada, e isso é feito pelas instituições com os voluntários delas. Então, esses dados eles estão sendo estruturados baseados nas pesquisas que já existem, mas a gente quer fazer isso de uma forma SP Invisível de ser, que é com os territórios que a gente está passando, pelos lugares, com os nossos voluntários, com o conhecimento que a gente tem todo dia de estar se relacionando com a rua. Então tem uma base sempre atualizada. Hoje a gente tem que esperar de 4 a 5 anos para ter acesso a um dado da prefeitura. A gente vai conseguir ter isso anualmente e quem sabe até em real time. Assim. Uma dúvida aqui, é quase um serviço, na verdade. Enquanto você vai fazendo essa descrição, eu fico imaginando a importância desse tipo de informação para um engenheiro, para uma arquiteta, para um profissional, de vários segmentos aqui. Sim. Hoje, para que eu possa ter acesso a esses dados, e obviamente eu não tenho essa disposição de buscá-los e tal. Hoje você, de certa forma, você já está numa fase que eu consigo te procurar e ter essa informação. Vocês já disponibilizaram esses dados mais tratados ou a gente está exatamente nesse processo? A gente está no processo de que a gente já tratou todos os dados, eles já estão todos tratados para a gente começar a criar uma visualização para eles. Então a gente está desenvolvendo a plataforma de visualização. Então talvez sendo aí otimista, em 2 meses a gente consiga já ter esses dados disponíveis. E aí sim eu posso ter... Você pode ter total acesso, são dados gratuitos ali, você tem liberdade para visualizar, poxa, onde é que tem uma concentração maior de pessoas em situação de rua, nessa região. Quem é a população, porque são populações diferentes quando a gente fala de regiões diferentes, né? Então, quem é a população de rua que está no centro? Tá, essa daqui. Quem é a que está no Itaim? Tá, essa daqui. Quem é a que está em Pinheiros? Tá, essa daqui. Entendi. Porque quando a gente fala de pessoas em situação de rua, é muito comum se colocar a população como todo sendo... É um nível de generalização muito grande. É a mesma coisa, né? Eu gosto da palavra pessoas em situação de rua ou em condição de rua. Eu não gosto da palavra mendigo porque eu acho ela muito pejorativa. E eu acho que ela traz pra gente diretamente uma imagem, assim, né? Daquela pessoa, aquela pessoa bem caricata, assim, que é aquela que a gente vai jogar no Google e vai aparecer. Então, eu imagino que para muitas pessoas, quando se pensa em pessoa em situação de rua, vê essa imagem do mendigo, né? E a gente tem mapeado na SP Invisível esses diferentes perfis de pessoas em situação de rua. Então, pessoas que a gente entende que estão numa condição um pouco mais organizada, médio organizada, que estão desorganizadas ainda. Então, a gente está desenvolvendo projetos para cada um desses perfis. A gente tem projetos que já estão consolidados, mas a gente está em constante desenvolvimento de projetos para perfis diferentes. Então, um perfil que está na rua,
como eu estava comentando, né? Eu falei do Natal Invisível. A gente tem o banco de alimentos que a gente distribui refeições nas ruas todas as terças, quartas e quintas-feiras. O nosso grupo de voluntários, cada dia vão 20 voluntários diferentes. Quem quiser ser voluntário da SP Invisível é só entrar no nosso site, spinvisível.org/voluntário. Ou melhor, entrar no site, clica em voluntário lá, vai ser mais fácil. E nesse grupo de voluntários, a gente tem uma base de 2.000 voluntários que a gente vai chamando para as nossas ações. Bom, nessas ações que a gente faz, como eu comentei, até o ano passado a gente distribuiu 52.000 refeições só com esse grupo de voluntários. Então essa é a nossa iniciativa de banco de alimentos. É nessa iniciativa que a gente coleta dados também para disponibilizar no Hub de Dados. E a gente está desenvolvendo outras iniciativas para outros perfis, médio organizados e organizados. A iniciativa que a gente tem hoje para pessoas organizadas, a gente chama de Jornada de Emancipação. É um programa que a gente, então, seleciona as pessoas que estão em uma condição organizada. O que é organizado, André? São pessoas que estão com documentação tirada, são pessoas que já estão com algum tipo de vínculo social, estão dentro de centros de acolhida, porque elas conseguem cumprir algumas regras que o centro de acolhida propõe para elas. Esses aqui são 3 requisitos básicos, tá? Uso zero ou baixo de drogas, tá? Esse no grupo que a gente tá chamando de organizado. Organizado. Dá exemplo dos outros também, que é bem interessante a gente... Tá. Então, esse na verdade é o que a gente chama de médio organizado. Esse que você descreveu agora, médio organizado. A gente quer que ele se torne organizado. Esse programa que eu tô comentando, ele justamente leva essa pessoa para condição de organizado. A pessoa desorganizada, que a gente, assim, que está numa condição desorganizada, ela está ali na rua, ela não está com a documentação dela tirada, ela está no uso extremo de drogas. Então, essa pessoa tem uma desorganização ainda, né, com uma relação social. E o que a gente consegue fazer por essa pessoa hoje? A gente consegue dar esses itens que a gente entrega na rua para a população. A gente consegue dar um serviço de atendimento psicológico, que a gente tem uma tenda que vai ali para atender a população em situação de rua, com nossos psicólogos, com alguns médicos também, são voluntários os médicos e os psicólogos. Então a gente consegue ajudar essa população dessa forma. A gente está testando outros projetos, a gente está testando um projeto agora de hábitos, quanto que os hábitos são importantes para a população em situação de rua se reinserirem no mercado de trabalho, para elas terem uma nova oportunidade. Então, são esses pequenos testes que a gente vai fazendo, que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, mas a meta é sempre trazer o grupo desorganizado, quem está no desorganizado aqui para o médio organizado, porque você potencializa a ação que você pode entregar aqui, né? Perfeito. O nosso objetivo é trazer essa pessoa para um próximo nível. Até que ela chegue à independência. O que a gente quer é que essa pessoa seja independente emocionalmente, socialmente, financeiramente, de habitação também, para ele sair desse centro de acolhida, poder pegar e alugar uma casa para ele. André, é quase uma pergunta retórica, mas ela é super importante aqui. Para que essa migração do grupo médio organizado ou do organizado para a independência, de quem você depende aqui? Acho que é muito claro que com a SP Invisível você consegue chegar até um ponto, mas de quem você depende aqui para conseguir chegar a esse nível de emancipação, a palavra que você usou, né? Assim, quem são os agentes envolvidos aqui? O principal agente envolvido para a gente conseguir dar uma transformação para uma pessoa é a própria pessoa. Então, ela precisa querer muito que isso mudar de situação. Acho que esse é o principal. Depois a gente tem nossos psicólogos, a gente tem um time de psicólogos, a gente tem um time de assistentes sociais. E a gente tem pessoas que estão gerenciando esses projetos, né? Então, esses projetos eles têm os indicadores que a gente vai acompanhando, vendo se as pessoas estão evoluindo, estão se desenvolvendo. Então, esses são os principais agentes envolvidos. E o nosso conselho também, que está constantemente trazendo para a gente insights de como a gente pode potencializar nossos projetos. Importante, por mais óbvio que pareça, você começou pela pessoa, né?
Às vezes a gente acha assim, "Não, mas quem são os envolvidos aqui? O poder público. Uhum. Mas não, é sobre a vontade da pessoa mudar. Acho que aqui já tem Sim. uma diferença muito importante. Quando você olha, e aqui a gente está falando de São Paulo, quando você olha para outras regiões do Brasil, e tá claro a complexidade disso, né? Porque mesmo dentro de São Paulo, dentro de regiões específicas, muda muito. Você consegue levar, e aí das trocas que vocês já tiveram com outras organizações, essa metodologia ela é mais ou menos aplicável em outros lugares, de identificar os grupos? Essa é a primeira pergunta sobre a Uhum. metodologia. E Uhum. segundo, o que que muda? Assim, o que que influencia no perfil de uma pessoa em situação de rua? A gente está falando da estrutura da cidade, a gente está falando do clima. Quais são esses elementos que acabam moldando um pouco desse perfil, desses vários perfis? Uhum. Eu vou responder a primeira, depois você me lembra da segunda, são duas perguntas Eu complexas. coloquei duas perguntas complexas, eu poderia ter feito uma e uma, mas vamos lá. Tudo bem. Mas as causas, para não falar de causas em pessoas em situação de rua, assim, tendo um olhar mais macro, tá? Quando a gente fala de transformações sociais, quando a gente fala de trabalhos de ONGs com preocupações socio e ambientais, a gente tem uma característica que são problemas de alta complexidade. Então, a gente trata de problemas de alta complexidade. O que isso significa? Quando a gente vai desenvolver soluções para problemas de alta complexidade, a gente tem que levar em consideração muito o território e as pessoas. E quando mudam as pessoas e mudam o território, a gente tem que mudar a solução. Então, para seres humanos beberem água, a gente já entendeu que um copo ele consegue fazer com que a maioria, 90% da sociedade consiga beber água. Mas para pessoas em situação de rua saírem das ruas, a gente precisa olhar para cada território e entender qual a solução que a gente vai desenvolver. Isso são problemas de alta complexidade, quando a gente não consegue transpor uma ideia de um lugar para outro. Isso é uma característica de um problema de alta complexidade. E a gente tem aprendido muito sobre isso com especialistas sobre esse assunto que tem orientado a gente. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Mas dá para se adaptar. O que a gente quer com essas ideias que a gente está produzindo é conseguir desenvolver metodologias, materiais, né, instrumentais que possam ser replicados. Então, um dos nossos sonhos também é que futuramente nosso site, uma ONG possa falar, cara, eu estou querendo uma solução para isso, para a população em situação de rua. Deixa eu ver o que essas pessoas, o que a Invisível está fazendo. Entra lá uma série de documentação, de ferramentas que essa pessoa pode aplicar para ela poder, que serve como um guia, melhor que um guia, como uma bússola para essa pessoa poder navegar e entender como ela pode solucionar o problema da população em situação de rua, da onde ela está ali naquele lugar. Então, esse é um dos nossos sonhos também, que tá vindo aí. Acredito que no ano que vem a gente já consiga ter isso. Essa iniciativa que eu comentei, da Jornada de Emancipação, é uma iniciativa que a gente desenvolveu ela junto com a FGV. Então, a gente tem um material de como acompanhar, quais são os indicadores, como a gente cuida das pessoas. Tudo isso está documentado, sabe? A gente consegue passar para outras instituições sociais fazerem. Então, esse é um dos nossos objetivos também. Não ficar detentor dessa informação e só a gente. Você respondeu as duas perguntas em uma só, principalmente quando fala de território. Que Deixa eu pegar um pouquinho a questão do território e aí trazendo mais próximo ainda do nosso público. E podemos voltar a falar de São Paulo especificamente, ou de uma cidade. Eu queria que você falasse sobre a influência que tem quando você fala do território. O território está mudando o tempo todo, na verdade. Então, obviamente que o desafio aqui ele o que muda quando você tem a revitalização de um bairro, por exemplo? E aí olhando o que muda para uma pessoa em situação de rua. Tá. A revitalização de um bairro, a vitalização, um parque. Ou quando você vai mudando esses elementos da cidade, o que muda? E aí, quando a gente fala da mudança, acho que aqui a gente tem aspectos de desafios, de pontos negativos e positivos, mas eu queria que você desse uma ideia. Pra gente entender, a gente que não tá ali, né? A gente que olha com uma certa distância, que qualquer mudança numa cidade, ou qualquer coisa que diz respeito ao meu dia a dia, à minha rotina, à minha mobilidade, tá mudando isso que você tá chamando de território aqui. Ficou claro, apesar de ser... Sim. Bom, cuidar de uma cidade, acredito que seja um dos desafios mais... estar entre os desafios complexos, né? E é muito interessante, acho que, pensar a cidade.
E pequenas movimentações geram grandes impactos. Para a população em situação de rua, isso também acontece. Porque quando a gente começa a criar um território onde tudo aquilo tem uma estética, tudo aquilo tem uma forma, um padrão estético, a população em situação de rua automaticamente ela é excluída desse local. Então a gente tem, por exemplo, praças em São Paulo hoje, que são praças fechadas, que é uma decisão pública de preferir com que essa praça seja fechada e tenha uma grade. E aqui eu tô lembrando exatamente vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma praça em São Paulo, próxima da região da Barra Funda, próximo do Shopping Bourbon, onde essa praça é uma praça fechada. Ela tem um verde ali, e tem uma grade toda fechando ela ali. Eu fiquei me perguntando há um tempo atrás, por que essa praça é fechada, sabe? E a única resposta que me vem é para que ela seja inabitada e ninguém precise cuidar desse lugar, e aí a população em situação de rua também não participa disso. A gente pode pegar outros exemplos de praças também em São Paulo, que a gente tem, que elas começam a ser pensadas e construídas de uma forma onde a população em situação de rua não consiga habitar. E aí, que a gente chama, não sei se você já ouviu falar desse termo, de arquitetura aporofóbica. Onde... Qual que é o termo? Arquitetura? Aporofóbica. Aporofóbica. A arquitetura aporofóbica é um tipo de arquitetura onde aquele objeto, aquele ambiente que está sendo desenvolvido, ele é pensado para que o pobre não seja bem-vindo ou não possa habitar. Então é um tipo de arquitetura que gera segregação. Isso. Ela gera segregação. Perfeito. Quando se faz um banco numa praça, e esse banco ele tem um espaço que se parece para apoiar a mão, mas ele gera esse volume, imagina aqui, um volume aqui, como é que uma pessoa em situação de rua deita nesse banco? Como é que ela dorme? Não dorme. Então, isso é pensado para uma pessoa em situação de rua não poder dormir nesse banco. Isso acontece também em alguns bancos. Bancos, agora eu estou falando de banco de dinheiro mesmo, tá? Na fachada de alguns bancos se tem alguns espetos assim para cima. Para quê? Para a população em situação de rua não dormir ali à noite. Tem alguns lugares, alguns estabelecimentos que eles deixam a luz piscando para ninguém habitar ali também. Debaixo de pontes e viadutos, pedras para cima. Isso é um tipo tudo isso é arquitetura aporofóbica. Para a população em situação de rua não deitar ali, não ficar ali. Como é que você vai ficar num lugar que seu pé fica desse jeito? Você vai deitar num lugar que tem um monte de pontas para cima. Então isso que é chamado de arquitetura aporofóbica. Tem alguma coisa que é o contraponto disso? Uma arquitetura que seja acolhedora nesse sentido? Mas antes de falar dela, eu tenho um ponto aqui. Você descreveu muito bem, e aliás é bastante... na verdade a gente presencia isso todo dia, mas quando você traz o conceito e você dá os exemplos, é bastante difícil de ouvir. Mas os argumentos que tem aqui, né? É por causa da segurança? É por causa da limpeza? Eu acho que aqui a gente tem uma discussão que vai além só da arquitetura. Parece que tem uma discussão da minha relação com uma pessoa em situação de rua, né? Parece que... Qual que é o argumento de um banco? Eu quero manter isso aqui, eu quero manter limpo, eu quero manter... Mas tem muitas discussões humanas aqui no meio disso, né? Sim, sim. Acho que a sua provocação é muito pertinente, porque quando a gente tem um problema, qualquer que seja, a gente tem algumas formas de lidar com ele. Uma das formas é com autoridade e outras é com empatia, e outra é com empatia. Então, acho que uma forma autoritária de lidar com esse problema é construindo arquiteturas aporofóbicas. Uma forma propositiva é a gente desenvolvendo soluções que possam ajudar a população em situação de rua. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu estava essa semana passeando pela Oscar Freire, e aí na Oscar Freire tem um banco mesmo, como outras duas palavras banco, agora tô dando pra confundir. Um banco, como é que fala isso? Caixa... Você tá falando da agência? Do agência, obrigado. Agência. Tinha uma agência de banco. E aí... Vale lembrar que o Oscar Freire tá numa região de São Paulo que é bastante
é uma Valorizado. rua conhecida, valorizada, de restaurantes e lojas. Perfeito. E nessa agência, né, tinha ali uma agência linda, nova, bonita. Tinham ali, a entrada era nesse local aqui, então tinha uma porta aqui, e aqui tinha quase que uma área de convivência, assim, que tinha uma bicicleta, um espaço para você colocar a sua bicicleta, e um lugar de água, assim, que você apertava e descia água para o seu cachorro beber água. Então se encontrou ali soluções para os usuários daquele espaço, né? Então o cara tá indo no banco, pô, ele pode colocar a bicicleta ali, pô, o cachorro dele pode beber água ali. Então são soluções propositivas que estão sendo trazidas ali. O população em situação de rua não é o cliente do banco, mas ela é um usuário da rua, porque ele não tem um outro lugar para estar. Ele é um usuário da rua. Como que a gente pode propor soluções para esse usuário? O que a gente pode criar? E aí vai muita criatividade e vai muita pesquisa e busca por esse assunto. Imagina, a SP Invisível que está há 10 anos, hoje hoje tem um laboratório de pensar soluções. Então as soluções elas não existem, elas são desafiadoras mesmo. A solução não existe fora do Brasil, se ela existe fora, ela não funciona aqui. Então é desafiador. Então é realmente um desafio que se tem que comprar, que tem que se preocupar. Porque uma sociedade ela é para todos, ela está para todos. Dessas possíveis soluções que você falou, tem algumas que vocês se aproximaram, que daria pra gente trazer essa humanização, ou assim, alguma coisa, por mais simples que pareça, que a gente quebre essa ideia de segregar? Sim. Ó, eu vou trazer algumas soluções, não são as soluções arquitetônicas, acho que vale a pesquisa. Mas, por exemplo, são soluções de cuidado. Porque é isso que a gente está falando aqui, são soluções de cuidado. Então, como que um empreendimento pode pensar soluções de cuidado para a população em situação de rua? Como que uma ONG pode buscar soluções de cuidado? Na SP Invisível, a nossa iniciativa de inverno chama Inverno Invisível. O Inverno Invisível, o propósito dele é aquecer a população em situação de rua. Como que a gente faz isso? A gente decidiu produzir moletons com uma identidade visual que a população em situação de rua fez e a gente distribui esses moletons novos para a população em situação de rua. Ao invés, essa é uma solução aqui personalizada para esse usuário. A gente poderia pegar outra forma de solucionar esse problema. Pegar vários moletons que a gente pede doação, chega um monte de moletons usados, moletons novos, moletons furados, e a gente fala assim, ó, tem esses moletons aqui, esses daqui são para vocês. Tá errado fazer isso? Não tá errado fazer isso. Mas a gente decidiu seguir essa visão de olhar para o usuário e trazer uma solução para ele humanizada. Hoje, os moletons da SP Invisível, a gente tem pessoas que, em situação de rua, que falam assim, eu tenho os 3 moletons. Eu guardei os 3 que eu recebi. Agora, uma pessoa que está em situação de rua guarda 3 moletons na mochila por 3 anos, é que ela criou muito afeto por esse item que ela recebeu. Então, é um item que gera afeto. E olha como essa simples iniciativa faz com que essa pessoa comece a desenvolver uma memória afetiva, comece a desenvolver uma relação social, começa a se sentir pertencente, começa a se sentir amada. Então, essas iniciativas fazem com que a gente consiga propor soluções que sejam agregadoras à população e não excludentes. Eu vou fechar falando um pouquinho até sobre o conceito de invisível aqui, mas para fazer mais uma provocação, e aí enquanto você está falando, são muitas reflexões aqui, né? Eu acho que está claro. E aí, de novo, olhando para um público que a gente tem muito carinho aqui, de arquitetos, engenheiros, pessoas que pensam a cidade, eu acho que algumas coisas você trouxe aqui, né? Do tipo, qual que é a arquitetura que a gente está tendo como referência, ou quais são as ações propositivas. Mas aí a minha pergunta e talvez essa pergunta não tenha resposta, mas quando você tem esse tipo de arquitetura, né, um banco fazendo isso, ou talvez uma praça com o argumento da segurança, é porque a gente está entendendo, talvez, que uma pessoa em situação de rua é um problema que não deveria existir. É um problema, tá? É isso mesmo, assim, às vezes a gente
tá, isso aqui é um problema. Não é uma pessoa, eu não vejo como uma pessoa, eu vejo como um problema. Né? Pessoas em situação de rua é um problema social. E alguém precisa resolver. Eu, como iniciativa privada, eu vou cuidar aqui do meu patrimônio. Essa leitura ela ainda existe e talvez ela seja uma das principais barreiras de olhar as pessoas como um problema e não as pessoas. Eu acho que a nossa conversa está deixando isso claro, né? Separar o que é um problema social do que são pessoas. Sim. Difícil, né? Difícil, desafiador, desafiador. E muito legal a sua reflexão em pensar, quando eu desenvolvo alguma coisa, eu não gostaria que esse problema existisse. E o lugar onde problemas não existem chama céu, né? Aqui onde a gente está, a gente tem que lidar com esses problemas. E acho que existem formas de lidar com esses problemas, né? E muitas vezes os solucionadores de problemas, os tomadores de decisão, têm uma mentalidade que ela é excludente, que ela que ela segrega. E aí, quando a gente traz soluções que não agregam a população, ou que não dão dignidade, ou que não dão visibilidade, aí a gente não está resolvendo o problema. A gente só não está olhando para ele. A gente só está ignorando ele. Então imagina que todas as pessoas, partindo do princípio que quando a gente desenvolve uma solução, a gente está querendo resolver um problema, imagina se todas as pessoas que querem resolver o problema esse problema, que entendem que é algo a ser resolvido, ao invés de criarem soluções que pudessem excluir, invisibilizar, sim agregar e visibilizar, imagina se a gente não já teria resolvido essa questão. A gente já teria resolvido. A questão é que a gente tem uma visão de que vai resolver essa questão excluindo e esquecendo. Agora, essa não é a forma que a gente vai resolver. Porque senão a gente já teria resolvido. A gente resolveu tanta coisa mais difícil como sociedade. Eu queria terminar, e aí lá no começo você falava um pouquinho sobre o que é a invisibilidade, né? Acho que o exemplo que você deu não é sobre um dinheiro, é sobre atenção. Traz outros dois elementos que talvez sejam mitos que a gente tem em relação à invisibilidade, que pode ajudar a gente até nesse processo de empatia, né? O que às vezes o que uma pessoa em situação de rua, a gente compreende ela de uma forma e na verdade tem tantas outras coisas que a gente poderia ajudar. De certa forma, como que você materializaria o conceito de invisibilidade para além desse exemplo que você já deu? Olha, eu diria que a invisibilidade é algo que a gente não sabe qual é a que está dentro da gente, por isso que para a gente fica mais fácil enxergar no outro. Então, eu comecei a minha fala dizendo sobre humildade. Quando a gente consegue reconhecer quem a gente é, nossas fraquezas e ser mais humilde, a gente consegue, então, fazer com que esse desconhecido dentro da gente não acabe machucando outras pessoas. Porque é essa humildade que faz a gente reconhecer a população em situação de rua como um ser igual. Então, quando alguém chega para te pedir uma refeição, essa pessoa talvez só queira atenção. Quando alguém chega para te pedir um pouco de dinheiro, talvez essa pessoa só queira um abraço. E quando o seu filho chega para você bravo com você, talvez ele só queira atenção. E quando sua mãe chega para você te pedindo para você resolver alguma coisa que você não fez na sua casa, talvez ela só queira um abraço. Então, a gente está falando aqui, né, na nossa conversa, como a gente vai lidar com desafios. Desde os desafios sociais, arquitetônicos, de relacionamento, que é com empatia, que é com humildade. Então, acredito que isso consiga resumir um pouco da nossa conversa aqui. Conversa difícil, mas super necessária. Você sabe que eu comentei com o André, antes da gente começar a conversa, porque a gente é muito crítico nesse sentido aqui no Habitability, né? O André, em momento algum, tá aqui como um porta-voz, entre aspas, de pessoas em situações de rua. Isso seria, até porque isso seria impossível. O André poderia estar na figura aqui de uma que já esteve numa situação de rua e agora estava aqui num projeto, mas o objetivo dessa conversa foi uma conversa dele trazer um projeto, dele trazer o olhar dele, vale lembrar isso, da perspectiva dele sobre um projeto que está aprendendo muito, né? Então eu acho muito legal aqui, a gente não falou aqui só sobre
terceiro setor, o trabalho social. Acho que a gente falou muito sobre empatia. Acho que a gente trouxe muito o olhar também, como que o engenheiro, o arquiteta contribui para essa nossa conversa, mas está muito claro aqui que é uma mudança de olhar sobre as coisas, né? Muito obrigado e parabéns não só a você, mas todo o grupo que conduz esse projeto, e fica aqui uma reflexão também para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser conhecer mais da SP Invisível também, entra no nosso Instagram, começa a escutar, a ler um pouco dessas histórias. Eu acredito que as histórias que estão lá são muito melhores para explicar a causa do que tudo que eu falei aqui. Elas vão contribuir muito para o crescimento de cada um. Então, acho que essa é uma oportunidade de a gente poder aprender mais sobre essa causa. André, muito obrigado. Obrigado. Acho que fecha muito, falar sobre histórias aqui é isso. Acho que a história, ela conta muito mais do que a gente ficasse aqui 4 horas falando, mas muito obrigado mesmo. E obrigado você que acompanha esse episódio. A gente tem uma série de outras conversas aqui que tem relação direta com o que a gente falou sobre o espaço, sobre territórios e sobre como que a gente está lidando com todos os desafios das nossas cidades. A gente se encontra no próximo Habitability. Muito obrigado pela presença de vocês. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pelas marcas MRV, Urbalugo, Sensia e Resia.